Um, dois, três, podcast Três Irmãos na área, podcast na Abrim 2022. Mais um dia. Terceiro dia que a gente estamos aqui. Começando com chave de ouro, né, Robertinho? Sim, quem é você? Do meu lado, eu sou o Rodrigo Tchorró, né? Do meu lado, meu irmão, meu brother, Roberto Andrade Filho, o Borracha. Fala aí, meus irmãos. Fala aí, meu irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário vocês estarão vendo essas nossas passagens pela Abrim. E, na verdade, tem uma galera que vê ao também. vivo, né? Até a nossa galera tá um pouco confusa, né? Porque a gente tem tanto toda hora ao vivo, né? Toda hora ao vivo e tal. Muito conteúdo que a gente tá produzindo esses dias. Muito e bom. é legal que a galera que tá vendo, conseguindo acompanhar tudo e vendo depois, tá falando que todas estão... Tá legal? Tá muito. Porque eu procuro pelo menos por um instante perceber a quantidade de gafes que eu fiz durante. Não, você é toda hora, cara. Por um programa. É e depois que a gente chegou aqui, eu não consegui ver nenhum mais, porque a gente vai atropelando um atrás do outro aqui. Eu não consigo ver, mas eu devo você vai ficar assustado. Eu acho que você vai precisar contratar um psicólogo depois. Tô na média. Cara, mas eu vou te falar. A gente já fez uma coisa bem bacana, que é visitar outros lugares, né? A gente na Abrim, então o podcast Três Irmãos visita outros lugares agora. E a gente vai ter que continuar, cara. Tá sendo muito bom. A gente tá com um cara aqui que vai mostrar pra gente, ou pelo menos vai ensinar a gente como a gente vai validar se as minhas gafes estão dando resultado ou não, se isso é positivo, negativo, ou se tem que modificar alguma coisa. E no mundo já moderno, porque antigamente você tinha uma forma de avaliar as situações, o cliente, a experiência, né, pessoalmente. Mas isso, cara, existe ainda. Mas não é o futuro, né? Quem quer crescer, quem quer entender o seu cliente, tem que validar isso de alguma forma. E a gente vai entender isso, eu vou te falar que eu nem falo que é futuro, mano. É presente mesmo, cara. O negócio tá aí. Porra, eu que sempre falo isso, mano. Eu sempre falo isso. Extremamente importante. Não é profissão do futuro, é profissão de hoje. Cada vez mais próximo do cliente, né? Semana passada a gente falou muito de CX com um convidado nosso lá. Sim, claro. Né? Que foi super interessante. Um abraço pro Lucas aí, né? Pelo visto, hoje a gente vai aprofundar mais ainda aí, porque a gente tá com o Thomas Duarte aqui, da Track. É isso mesmo? Isso aí, galera. Massa demais. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, né? Eu fui convidado pela Abrim, no podcast Três Irmãos. É uma honra estar aqui. Parabéns pelo projeto. Valeu. Tô acompanhando já. E, enfim, uma honra estar aqui, a gente compartilhar conteúdo sobre experiência do consumidor. Já vivi aqui, nos poucos minutos que cheguei, uma mega experiência aqui. Que massa. Uma feira enorme de brinquedos aqui. Eu falei, se tivesse uma criança aqui, ela estaria desnorteada, né? Não teria Primeira como. vez que você vem na Abrim? A primeira vez, e tô já super surpreso positivamente. Você era daqueles moleques que curtia brinquedo? Não tem como, né, cara? Acho que todo moleque curtia muito brinquedo, né, mano? Bastante. Até inventarem um videogame. Não deixa de ser um brinquedo. Mas, não, claro, sempre brinquei, né? De um milhão de tipos de brinquedos diferentes, sim. né? Mas depois eu virei um gamer, de fato. Você curte o game mesmo? Quando comecei lá no Age of Empires, era o... PC, mas Age of Empires é PC, né? É PC. Se bobear um Windows 94, não sei, não lembro. Eu não lembro qual Windows, eu lembro que eu joguei muito Age of Empires, é muito bom. Warcraft também, né, cara, sensacional. Tudo que aprendi de estratégia na minha vida foi por causa do Age of Empires. E você tinha videogame também? Conquistaram o mundo. Eu tive, o primeiro videogame que eu tive... Porque é o seguinte, tem que falar um pouco sobre meus pais, eles vieram do mundo de tecnologia já. Que massa, mano. Meu pai trabalhou na IBM 40 anos e minha mãe é pós-doutora em engenharia da computação. Seguiu toda a carreira acadêmica na área de engenharia da computação, foi coordenadora de curso de engenharia da computação, etc. Então, desde jovem, né, ou seja, antes de eu nascer, na verdade, meu pai já trabalhava na IBM. Então, meu primeiro videogame foi um Commodore, que era um PCzão assim, mas que era uma versão maior no estilo Atari, né? Mas foi o Commodore, eu não sei se vocês chegaram a conhecer esse modelo. Eu não lembro desse não. Aí depois foi para o Super Nintendo, foi evoluindo, né, para outros videogames, mas hoje eu sou PS.
PS4 ainda, não comprei o PS5. Tem que pegar o 5, cara, tá animal, Você que vive de experiências, o Play 5 ele vai te dar uma experiência a mais, cara. É bem vibrante. Sim, o DualSense, né? Cara, é maluco. Tanto que mudaram o nome do controle, né? No Play 4 era DualShock e no Play 5 DualSense, né? Por conta de várias sensações que o controle proporciona na sua mão. Não sei se já viu alguma coisa sobre isso, mas é bem legal, assim. Pois é, eu tô doido pra comprar, vou comprar aí nos próximos dias aí. Aproveitar e abrir aqui, né? Possível que deve ter alguém aqui, não tem game aqui, né? Cara? Não, mas a gente até convidou algumas pessoas da área de games pra vir, só como foi de última hora, acredito que o ano que vem eles possam estar aqui e ia enriquecer mais ainda, ia ser muito legal, tenho certeza, espaço tem pra isso. Mas hoje eu sou bem ambientado no mundo de brinquedos por causa dos meus filhos. Eu tenho uma filha, né, a Maria Luísa, de 10 anos e o Guilherme, de 5 anos. Então, assim, abraço pra Maria Luísa, abraço pro Guilherme, então. Isso aí. Massa demais. 5 e 10? 5 e 10. Tem são faixas... até falar chega. Então, mas me explica, você já veio do mundo, né? Você nasceu pra isso, então. Mas de onde você criou o seu segmento? Você já nasceu pensando em experiência do consumidor ou você foi errando e montando empresas? Um pouco da história para a gente entender o que é a Track. Legal. É uma ótima pergunta, porque tem 10 anos que eu trabalho com experiência do consumidor. Caraca. Ou seja, não era desde o início. Exatamente. Eu sempre fui empreendedor, tive meus próprios negócios ligados à tecnologia, muito por causa desse background familiar. Né? Exatamente. Então a Track, que foi hoje a empresa de maior impacto, né, que a gente já criou, ela é a 4ª empresa, né? Eu tive no início uma agência digital, depois uma hosting, depois uma parceira do Google para venda de uns produtos Google. E em 2006 para 2007 eu morei no Vale do Silício, lá numa cidade chamada Davis. Quando o Vale do Silício era na Califórnia ainda, né? E tava bombando. Agora a gente veio mudando, né? Para Miami e tal, Austin, no Texas. Né? Mas, no modo geral, eu morei em Davis, na Califórnia. Foi exatamente quando minha mãe foi fazer esse pós-doutorado e eu pude vivenciar lá, né? Durante quase um ano, uma experiência super legal de morar num país diferente, né? Na verdade, no estado, né? Que era o mais rico americano. E foi uma mega oportunidade, né? Na minha vida profissional. Eu pude vivenciar várias empresas. E, é claro, todas as imersões internacionais, elas acabam aumentando sua amplitude cultural. E suas percepções sobre marcas, sobre experiência do consumidor, sobre relacionamento. Ou seja, você abre o leque, né? Por isso que, assim, meu sonho, se eu fosse falar para os meus filhos, é que eles morassem em 5 países diferentes, né? Porque isso traz um background muito legal. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, nossa, a experiência do consumidor precisa evoluir muito, né? Assim, e eu comecei a desenvolver alguns projetos de inovação, né? Alguns MVPs ali, né? Naquela época. E foi quando a Track, né? Na época a Track Sale, ela nasceu uma ideia de ter uma plataforma de gestão da experiência do consumidor já com esse tema, dizendo que, olha, é importante trazer indicadores para as empresas sobre como está a experiência de consumo para que essas empresas consigam evoluir a jornada dos seus clientes, né? E nisso a gente começou a fazer um primeiro estágio, que era exatamente a parte de pesquisa com o consumidor pós-experiência, né? O cliente vive ali uma experiência e trazer um feedback mais moderno, um feedback mais simples, um feedback que ao mesmo tempo que gerasse uma série de insights para as empresas lá no final. E aí a gente começou a validar isso no mercado e as empresas levantaram a mão. Olha, gostei, quero usar. Então foi quando a gente, logo no início, em 2013, a gente fechou um contrato com a Electrolux, por exemplo, uma grande companhia. Nossa, cara. E a Electrolux está conosco até hoje, vai fazer quase 10 anos aí de carteira, né, de clientes e operando vários países hoje, 10 países a Electrolux opera conosco. Ou seja, não foi do dia para a noite, foram uma sequência de vivências para entender que a experiência do consumidor estava ruim. Existiam já vários indicadores, o Reclame Aqui, por exemplo, era uma plataforma parceira. Eu estava pensando nisso agora, no Reclame Aqui, cara. Que já existia antes, né? Na época eu já conversava com o Maurício Vargas, que é o cofundador do Reclame Aqui. Ou seja, a gente já
sabia que a América Latina, no modo geral, tinha um baixo nível de maturidade acerca da gestão da experiência do consumidor, né? Sim. Então a gente começou esse trabalho, né, de vender tecnologia, de evangelizar, de levar conhecimento, know-how para as empresas, né? Então ao longo dessa trajetória, vamos fazer 10 anos agora em maio de 2022, foram mais de 1.500 empresas que a gente operou, né? Hoje são quase 600 empresas ao vivo operando conosco. E a gente hoje faz o monitoramento, né, de indicadores de clientes para 25 milhões de consumidores a cada quarter, né, a cada trimestre. E a gente tem, ou seja, gera esses dados, né, são 15 mil profissionais que utilizam o nosso software diariamente para fazer exatamente a interpretação dos dados de consumo, do sentimento do cliente, das interações de consumo e gerar insights para tomada de decisão ou até mesmo gerar algum tipo de processo para resolver um cliente que está pé da vida, está super insatisfeito, para que reverta esse sentimento negativo em positivo no menor tempo possível, né? Então, ou seja, é um conjunto de ações e a gente conseguiu, né, ajudar o Brasil, no modo geral, né, de uma maneira super humilde aqui, mas falando com reconhecimento do próprio mercado, que a gente conseguiu ajudar a disseminar esse tema, né, de gestão da experiência do consumidor no Brasil nos últimos anos. Hoje tem algumas provas disso. Por exemplo, a gente organiza o maior evento de experiência do consumidor da América Latina, que é o chamado Customer Experience Summit. É um evento exatamente para envolver o ecossistema de CX, não somente no Brasil, mas em outros países também que vem gente de fora. E a gente traz os melhores palestrantes, etc. Ou seja, são várias maneiras, várias estratégias que a gente tem para ajudar a subir a régua da qualidade da experiência do consumidor no Brasil. Engraçado, você estava falando, igual você deu o exemplo do Reclame Aqui, só que o Reclame Aqui durante muito tempo, cara, eu vejo que era um terreno usado só pelo consumidor. As empresas, não sei se elas já se ligaram 100% ou ainda tem algo para acontecer, mas eu vejo muito como um terreno onde o consumidor usa. E aí, se a empresa estiver importando com aquilo, ela olha lá, às vezes a empresa não está, ela não olha. Tem muita empresa que ainda não se adaptou a isso ainda no Brasil, que não entende que precisa ter essa experiência legal do consumidor. E também, a hora que você fala o número da Track, 600, né, é grande, mas eu vejo também o quanto de espaço que ainda tem para crescer, mano. Aqui na feira, aqui, por exemplo, a gente tem 150 empresas, 200 expositores aqui. Olha só, mano, o tanto de gente que tem para entrar nessa parada e precisa entrar, né? O quanto que a gente pode melhorar nosso comércio. Exatamente. A gente classifica o Brasil, na verdade, qualquer empresa, né, numa escala de maturidade de 0 a 6 pontos. É uma metodologia que a gente tem lá na Track. Ou seja, quanto mais próximo de 6, mais madura a empresa é quando se fala em saber gerir a experiência do consumidor. E hoje, a maioria das empresas no Brasil estão abaixo de 3, ou seja, abaixo da metade, né? Então, existe uma grande oportunidade, de fato. E quando você vai, né, quando você fala, olha, tem várias empresas que não estão no Reclame Aqui ainda, e é verdade, né? Você pega várias empresas de telefonia, de telecom, empresas de logísticas aí, famosas que a gente conhece. Ou seja, na prática, por que o Reclame Aqui, né, ele cresceu... principalmente, né, em dar voz ao cliente, em dar o cliente acreditar que aquilo é uma última chance dele resolver um problema. É uma satisfação total quando você chega ali. Muito em virtude dele ganhar voz, ou seja, de não manchar a reputação, mas avaliar a reputação negativa de uma empresa, porque ele não quer deixar isso barato, né? Ou seja, isso é importante. Ou seja, a reputação em jogo. Reputação positivas e reputações negativas. Porque a empresa, ela pode errar. O cliente sabe que as empresas erram, as pessoas erram, as empresas são feitas de seres humanos e errar não é um problema. A grande questão é como você vai lidar com o erro. Ou seja, se você errar e resolver rápido, não é um problema. Ou seja, esse problema vai ser superado e ao contrário, você ganha até com uma confiança da empresa. Sim. Você entrega uma experiência positiva ainda. Positiva, exatamente. Ou seja, ninguém é perfeito, nem uma Apple da vida, as empresas que têm maior valor de mercado e que são super, né, customer centric, uma Amazon, elas erram todo dia. Mas aí, ou seja, o Reclame Aqui ele fez esse sucesso muito em virtude, na minha visão, né, devido a essa avaliação da reputação, em dar voz ao cliente, empoderar o consumidor, né, e ao mesmo tempo ele tem uma lógica, né, de usabilidade, né, ou seja, user experience. O próprio Maurício falava, né,
o Maurício, o fundador, ele falava que 57% das pessoas que vão no Reclame Aqui não passaram pelo saque da empresa. Ou seja, vai direto para o Reclame Aqui. Por quê? É difícil falar com a empresa. Às vezes é difícil ficar ali no telefone, enfim, é complicado, né? Não tem acessibilidade. Então, como a experiência de deixar ali um feedback negativo tinha uma experiência do usuário muito mais simples e rápida, e ao mesmo tempo com o jogo da reputação, então ele acabou ganhando uma grande repercussão. Hoje, assim, grande parte das empresas no Brasil já estão lá, né? Mas no modo geral, eu sempre falo, né, que o melhor seria se a gente não tivesse reclamações, ou seja, que a gente conseguir atuar antes, né, ou seja, ter uma eficiência operacional ao ponto de evitar que clientes tenham problemas, que é um mundo quase impossível, mas, enfim, você pode ter um nível muito quase próximo à perfeição, algumas empresas conseguem fazer isso, mas ao mesmo tempo, na hora que a empresa errar, dar a voz ao cliente diretamente ali, resolver de uma maneira bilateral ali seria o melhor cenário. Cara, e a melhor experiência é o que você falou, é tentar atingir um nível de que os erros sejam desconsideráveis, porque errar vai existir. Você pode fazer isso com a pesquisa antecipada, você não precisa esperar o Reclame Aqui agir, né? É o que você fala, você tem que ir amadurecendo a sua empresa, procurando entender onde você está sendo assertivo e onde você está errando, né? De uma forma simplificada, vamos entender assim, e antecipar onde vai possivelmente ser um gargalo futuro ali, que você teria que resolver isso sem chegar nessa sufocar o cliente, pô, errei de novo, enfim. Vamos pegar um exemplo, quer ver? Veja só, você comprou um produto, né, um PS5 num e-commerce. Né? Eu adoro exemplo é bom. o mais legal. Aí você comprou um PlayStation 5 no e-commerce, né? Aí beleza, foi prometido que iria ser entregue na quarta-feira, tá? Ou seja, é um combinado, né? Foi feito ali uma tratativa ali, né? Uma promessa de entrega numa quarta-feira. Aí você não recebeu na quarta-feira, né? O que acontece? A empresa vai lá sexta-feira e dispara uma pesquisa de satisfação. Ou seja, nem recebeu o produto, né? Aí depois o cliente descasca, né? Ele fala mal, ele é chamado um cliente detrator, né? Fala mal, não está frustrado, etc. Aí a empresa não resolve. Aí depois, na terça-feira, ele vai no Reclame Aqui. Produto não recebi, tal. E nisso vai desencadeando, ou seja, uma bola de neve, uma série de falhas, né, operacionais, ali, muitas vezes de comunicação também. Igual eu falei, se a empresa comunicasse que ao invés de quarta iria entregar na quinta ou na sexta, para você seria um problema? Pode ser que sim, mas assim, pelo menos existe uma relação de transparência, olha, devido ao processo logístico, sei que lá, assim, por exemplo, greve dos caminhoneiros, a gente está atrasando, isso é comum. Mas no modo geral, então o cliente ele vai para uma promessa na quarta, na sexta-feira ele recebe pesquisa, na terça-feira ele entra no Reclame Aqui, aí se a empresa não resolve, ele tenta Reclame Aqui de novo, aí ele vai mandando saque, tenta ligando, aí chega a alguns cenários que há a judicialização no processo. Às vezes um PROCON, né, um processo administrativo, ou às vezes um juizado especial de relação de consumo, ou às vezes um próprio processo judicial. Ou seja, você pode ir escalando negativamente o seu problema, muito em virtude da sua passividade, ou seja, de você ser reativo. Se você tem uma visão diferente da proatividade, dizendo, olha, eu quero saber se o cliente recebeu o produto na data correta. Se todos os clientes que não receberam o produto na data correta, D1, ou seja, no dia seguinte, a gente vai comunicar a eles da seguinte maneira, proativamente, para gerar expectativa. Fala assim, o cliente não está abandonado, né? Eu estou gerando expectativas. A ausência de expectativas gera frustrações. Isso filosoficamente, se você tem um criminoso, drogado, ou então um pitbull, um ser irracional na sua frente aqui, e enfim, você não sabe o que vai acontecer, ou seja, não tem expectativa exata do que vai acontecer, você vai ficar com medo, você vai ficar frustrado, você vai ficar com um sentimento, né, ruim. Você precisa ter segurança para você ficar tranquilo, né? Exatamente. As empresas deveriam agir da mesma maneira, ou seja, comunicar proativamente com os clientes e mudar a rota do cliente caso tenha algum problema durante a jornada do cliente, né? Ou seja, olha, o cliente não recebeu, não preciso mandar uma pesquisa.
O cliente não recebeu, eu já sei que em 3 dias ele está no Reclame Aqui. Ou seja, eu tenho que mudar a jornada do cliente com base em algum insumo, né, algum input ali que foi ensejado que aquele cliente está passando por alguma dificuldade. Esse é o modelo mais preditivo. Né? E isso daí é uma coisa fácil, né, cara? E muitas vezes a empresa realmente não vê. Aquilo lá tá no automático, né? Ó, era para entregar tal dia. E no dia seguinte já tá a pesquisa lá, mas realmente não chegou. E era simples de resolver isso daí, mas a empresa às vezes nem se liga o que fazer nesses casos, né, cara? E assim, tem empresas de todos os tipos, né? Mas tem empresas que fazem isso, mas é a exceção, né? Ou seja, ter esse capricho, né? Esse cuidado em desenhar ali a jornada, design de experiência do consumidor, design da jornada do cliente, ajustar, né, as tecnologias, as integrações tecnológicas com CRM, ERP, para fazer tudo certinho. E isso dá um trabalho, mas quem consegue fazer, né, enfim, tem boas percepções, bons sentimentos. E isso, aí a gente entra num assunto que é o chamado retorno de investimento da experiência do cliente, né? Então, existem vários casos, né? Ou seja, de você reajustar a jornada do cliente que traz retorno de investimento da experiência do cliente. Tem 2 escolas relevantes de retorno de investimento da experiência do cliente. A da Disney, que fala que a experiência do cliente nem sempre tem um retorno tangível e imediato. E existe a escola da Amazon, que é uma escola muito mais financeira, dizendo, olha, se meu NPS, por exemplo, o indicador de satisfação de cliente, né, de experiência consumidor, aumentou numa determinada região, significa que eu estou entregando uma boa experiência, a tendência daquele cliente voltar a comprar mais e às vezes até indicar para outros amigos, eu não preciso gastar tanto com marketing, porque o poder do boca a boca vai ser muito mais eficiente do que marketing. Ou seja, são essas 2 escolas. Mas, por exemplo, a Disney tem um exemplo também interessante, que ela reajustou a jornada do cliente em virtude exatamente de uma conclusão que foi, por exemplo, lá nos parques da Disney, quando você perdia sua chave, sua carteira, né? Ou seja, algum item pessoal particular, você voltava lá no Achados e Perdidos, né? Lost and Found, Achados e Perdidos. Provavelmente está lá. É muito... A taxa de retorno da Disney é fantástica. Assim, né? É muito alta. Mas, no modo geral, o que acontecia? As pessoas chegavam em casa, no hotel, então no carro, e o parque fechava às 19 horas, e ela chegava lá, via que perdia algo e voltava, o Achados e Perdidos estava fechado. Ou seja, não fazia sentido nenhum, porque era o momento que mais precisava dentro da jornada do cliente de um apoio da empresa para ter aquele sentimento de resgate. Exatamente. Então, a Disney reajustou o horário de abertura dos seus Achados e Perdidos, né, para fazer com que o cliente, quando volte, ele tenha a esperança de que ele vai encontrar o item lá, né? Você sabe, isso traz um sentimento positivo. Você falou da Disney e eu quero compartilhar uma situação nossa aqui. Da última vez que a gente teve na Disney, a gente não teve uma experiência muito legal no parque, né? Lotado. Nem é que tava, não só essa. Era um pouco de lotação também, eram os brinquedos do Avatar, que eram lançamentos na época e tal. E a gente pegou e foi lá depois no pessoal, né? Falou, aconteceu isso aqui, a gente tava na fila durante horas e tal. Não conseguiu ver o brinquedo, isso aconteceu com 3 brinquedos e tal. O pessoal, na hora, falou assim, toma aqui, isso aqui, você pode ir lá e entrar agora, já deu aquele passe rápido pra gente. E falou assim, vou deixar um voucher pra você também. Na próxima vez que você vier aqui, você pode entrar no parque sem pagar nada. Legal demais. Cara, acabou com a gente. Eu vou ter que voltar na Disney pra usar o ingresso. Mas assim, e foram infelicidades. É incrível isso. Como às vezes tem o cliente Uruca, que vê uma nuvem em cima dele e as coisas vão acontecendo para dar errado. Né? Às vezes a empresa falha assim algumas vezes, mas tem o cliente que parece que ele está sujeito a que os erros aconteçam sempre bem na vez desse cara. E com a gente foi isso. A gente teve uma infelicidade, um dos brinquedos, saiu dessa fila, foi para outra, travou o outro. Tipo assim, e aí no final a gente falou, não foi uma vez, vamos resolver. Mas o quanto eles estavam prontos para resolver a situação já foi o que impactou a gente de forma muito positiva. A gente extremamente frustrado, com criança e tudo mais, cansado, porque você acaba cansando, porque são espaços muito longos que você tem que caminhar sempre.
Cara, resolveu de uma forma que a gente falou assim, pô, vamos voltar na Disney. E ainda até eu achei que você ia falar, na verdade, o achado se perdeu, porque ele perdeu um cartão. Sim, eu recebi um e-mail quando eu estava no Brasil. Ó, localizamos seu cartão. Isso é fantástico, né? Isso, eu tive a oportunidade de participar do maior evento da Disney sobre experiência consumidor, que é do chamado Disney Institute, que é o instituto da Disney que dá aula para outras empresas sobre gestão, né? Uma escola de formação executiva e tal. E foi muito rico porque lá no Disney Customer Experience Summit, entre vários aprendizados, né, a gente pôde entender, né, ou seja, aprender uma hierarquia de valores de qualidade para tomada de decisão. Que é, enfim, para garantir comportamentos desejados, que é exatamente esse comportamento que um cast member da Disney fez com vocês, né? Ele segue hoje basicamente 4 valores, né? 4 princípios. Primeiro, segurança, ou seja, é o princípio mais alto de hierarquia de qualidade. Segurança, tá? Segundo, cordialidade, ou seja, ser cordial. O terceiro é o chamado show, que é show de encantamento. Nossa, o show terceiro, cara, você, né? E o último é eficiência no âmbito econômico. Então, por exemplo, se você, para garantir a qualidade do cliente, você tem que investir no cliente, dando um voucher para que ele retorne. Ou seja, a margem de lucro da Disney nesse momento foi lá embaixo. Zerou. Negativamente ainda, tá vendo? Zerou nada. Eu vou comprar vários cachorro-quente lá depois. A experiência do cliente nem sempre tem um retorno tangível e imediato. Ou seja, ao longo da sua trajetória, isso tocou seu coração. Isso é uma experiência memorável que vai fazer com que você seja leal à marca ao longo dos próximos anos. Mas então, todas as ações são baseadas, né, em segurança, cordialidade, show e também eficiência. Então, nesse caso, eles mataram o princípio da eficiência para garantir o show e cordialidade também, né? Ou seja, 2 valores ali importantes. Ou seja, isso é um comportamento desejado baseado em valores, né? Então, assim, e há uma hierarquia. Por exemplo, se você tem algum tipo de transtorno dentro da Disney, uma briga, por exemplo, né? Ou seja, segurança, em primeiro lugar. Segurança lá no sentido de bem-estar, tá? Sim, mas você já explicou tudo. Eu vivi a situação e é exatamente essa hierarquia. Pode concluir, Sabá. Então, aí, ou seja, tem uma briga. Para garantir a segurança, às vezes a Disney não vai ser cordial, ela vai perder eficiência econômica, às vezes ela não vai ter encantamento, mas é para garantir a segurança. Ou seja, isso são hierarquias de valores mesmo para tomada de decisão. Que top, velho. Não, mas você lembra por que tava... Não, lembro. Era um brinquedo que tava pegando fogo no brinquedo, só que aí acabou que não era fogo, mas eles, para garantir a segurança, sai todo mundo do brinquedo. E no outro brinquedo, a gente sentou, era uma apresentação, era do Indiana Jones, então demorava um pouco para começar mesmo. Quando foi começar, uma pessoa passou mal lá dentro. Eles abortaram total o show, tirou todo mundo. Segurança, era a primeira coisa. Então, abriu mão do show, abriu mão do encantamento, de tudo, né? Pela segurança. Tirou todo mundo, tirou a pessoa que estava passando mal para tirar uma pessoa. Muito legal. Tá vendo? É isso mesmo. Exatamente o que você descreveu. Mas sabe o que eu tava pensando? Até antes, quando você tava falando, e nem é da Disney. Tipo, eu tava pensando na eficiência que a gente pode proporcionar pro nosso consumidor. Esse caso de entrega. Muita empresa, para fazer a venda, ela promete a entrega mais rápida. 99% acontece naquilo lá, ela já validou aquele prazo, né? E poucos casos que atrasam, a gente sabe disso. Mas talvez vale pensar, tipo assim, ó, eu vou entregar em D2, mas a empresa sabe que ela entrega em D1. O tanto que o cliente ficaria satisfeito numa situação dessa, né? Ó, tô esperando um produto para terça-feira. Segunda-feira chegou. Nossa, como que chegou rápido? É muita satisfação isso daí. E muito cliente hoje também, eu não sei se tem essa preocupação das empresas, que eu estava pensando aqui também. Por exemplo, eu não respondo SMS, eu não respondo e-mail de satisfação, eu acho isso tudo muito chato, eu não respondo nada disso. Mas imagina se a cada compra que eu fizesse, alguém me ligasse.
Oi, seu Rodrigo. Não, ia ficar chato. Eu vi também. que sua compra chegou. Você gostou? Tá satisfeito? Quer devolver? Quer trocar? Né? Eu não sei se até onde que vale a pena fazer isso também, né? Mas... Hoje, quando a gente fala de pesquisa, ela ainda é necessária. Eu vou explicar por que eu falei ainda, né? Mas a pesquisa é uma validação, de fato, diretamente com o consumidor, na linha de frente. Ou seja, é uma validação de entender, de fato, como foi na ótica do consumidor, na expectativa do cliente, dentro dos anseios pessoais dele, se aquilo atingiu a expectativa dele ou não. Se aquele cliente teve boas impressões, bons sentimentos ou não. Acontece que é o seguinte, existe um modelo antigo de pesquisa que é um modelo chato e longo, etc. E as pesquisas cada vez mais seguem os meios de comunicação. E a gente sabe que os canais digitais são muito mais relevantes. A gente está agora fazendo várias pesquisas via WhatsApp, oficialmente, né? Ou seja, parceria lá oficial com o WhatsApp. E o modelo de telefone é um modelo muito mais invasivo, síncrono, né? Ou seja, você tem que parar tudo ali para fazer e responder uma empresa. E naquele exato momento, né? Outro você tem todo um prazo de oportunidade para você responder no seu tempo, vamos falar assim. Exatamente. Então, quanto mais simples a parte de monitoramento, ou seja, de coleta do feedback do cliente, melhor, sabe? Quanto mais simples e imperceptível, né? É assim, a questão da Netflix que eu estava falando, né? Deu um like para cima, um like para baixo. Ou então, assim, depois ali de uma jornada de compra no WhatsApp, você recebe assim, olha, 0 a 10. O que você achou? Né? As estrelinhas. As estrelinhas do ratings, né? Ou seja, são modelos super simplificados de pesquisas de voz do cliente que são super importantes para fazer uma validação estatística. E não precisamos que todo mundo responda pesquisas. É só uma faixa que precisa responder para ter uma amostra estatisticamente relevante. Uhum. Hoje, se a gente vai rodar um WhatsApp, 40%, 30% respondem. Ou seja, de 1.000 clientes, 400 respondem, 300 respondem. É um número ótimo, pô. É um modelo que já traz, muitas vezes, validação estatística. Então não precisa, porque isso já gera um reflexo de como está a experiência do consumidor na média. Mas a grande questão é o seguinte, que a gente tem trabalhado, investido, né, na área de ciência de dados, lá da Trek, para fazer análises preditivas. Para que, se eu tenho um cluster de clientes, um agrupamento de clientes pré-selecionado, por exemplo, mulheres do estado do Ceará que compraram o produto Natura tal, né? E receberam o produto no mês de março e elas têm uma faixa de dados demográficos e geográficos semelhantes. E o produto foi entregue pela transportadora tal. Ou seja, são vários inputs que a gente pode fazer para prever a satisfação do cliente. A probabilidade dessa pessoa ser uma pessoa com sentimento positivo, neutro ou negativo. Aí depois eu posso fazer uma pesquisa para validar esse algoritmo preditivo probabilístico, né? Ou seja, para entender de fato se aquele modelo, né, de análise preditiva está funcionando ou não. Mas, no modo geral, a tendência é que a gente tenha sistemas, né, de dados tão relevantes e tão precisos que a gente consiga prever o sentimento do cliente sem que ele fale nada. Por exemplo, se você é um cliente frequente da Netflix, pegar o caso da Netflix. Uhum. Você é um cliente frequente da Netflix, utiliza ele todos os dias. Recentemente, você ampliou o seu plano para sua família. Recentemente, você saiu da tela da sua Smart TV para usar agora no iPad. Ou seja, já são fatores que estão demonstrando que você já está criando lealdade com a empresa, sem falar nada, tá? Aí, de repente, você começa a dar like em filmes de guerra e filmes, sei lá, de... terror, dislike. Aí, o algoritmo vai recomendando filmes melhores. Com o tempo, você começa a dar mais likes do que dislikes, né? Uhum. Então, você somando esses indicadores de comportamento e de sentimento, é possível fazer a análise preditiva para entender, de fato, se você vai ser um cliente que vai ficar muito tempo dentro da base, se você vai ser um cliente que vai dar churn rápido, né? Cancelar rapidamente. Então, cada vez os modelos de dados são mais preditivos, até mesmo acerca do sentimento do consumidor, entendeu? E a Trek, ela faz isso a um nível que você consegue até analisar se tem recompra do cliente. Ó, esse cliente aí provavelmente vai fazer uma recompra, basta entrar em contato, ou às vezes até uma assinatura. Ó, esse cliente aqui
pode oferecer assinatura para ele que ele vai fechar. Tem isso também? Hoje, a gente tem um modelo chamado Autopilot, que é piloto automático. É uma funcionalidade, né? Então, dentro do software, você pode clusterizar clientes e direcionar ações de cross-sell e upsell, por exemplo, para vender mais outro produto ou aumentar o seu ticket do mesmo produto. A grande questão, assim, eu quero evoluir muito ainda nesse tema, tem muita coisa para evoluir. Só que a grande questão é, ou seja, essa clusterização, ou seja, esse agrupamento de clientes, ou seja, de organizar os clientes em clusters, né? Ou seja, de entender de fato se esse é um cliente que está hibernado, se esse é um cliente que é super leal, se esse é um cliente que está com potencial de churn. Esse modelo de clusterização, cada vez mais, a ideia é pegar mais indicadores, mais dados comportamentais desse cliente e trazer para um health score, né? Um índice de saúde do cliente, e não somente pegar a pesquisa em si, mas pegar o comportamento também. Nesse ano, a gente estava mirando desenvolvimento tecnológico para essa esfera. Você sabe se tem um momento que é melhor, eu falo para você entender e ter esse mapeamento, porque assim, são várias situações que podem impactar nisso aí. Eu não sei se eu estou correto, mas eu acho que mais pessoas que não gostaram fazem avaliação e pessoas que tendem a ficar satisfeitas se permanecem omissas. Tipo assim, não vou falar, pra mim tá bom, não vou falar nada. E quando eu não gosto, eu me manifesto mais ferrenhamente. Com certeza. Né? Então, a pessoa assim, adora. Mas eu falo assim, então isso não impacta no resultado final, porque não necessariamente a que não falou nada está satisfeita, ela permanece neutro. Como que você calcula essa proporção de mais gente falando mal impactando no número que você tem que entregar? Porque você percebe que não é talvez o número verdadeiro? Eu vou desconstruir seu argumento através de dados. Boa! Eu falo. Veja bem, na verdade existe essa lenda, né? Esse mito aí dizendo que muitas vezes os clientes que estão frustrados, né? Os clientes que estão insatisfeitos, que avaliam mais. Na verdade não é. A gente faz estudos todos os anos sobre todas as notas que os clientes dão no Brasil inteiro. E a gente pega, assim, grande parte da população mesmo. E é bem claro que a nota mais frequente no Brasil é a nota 10. De satisfação total. De 0 a 10, a nota... Porque, assim, nesse caso a gente está avaliando um indicador muito famoso que é o chamado NPS, Net Promoter Score, né? O indicador mais relevante hoje do mundo sobre o tema experiência do consumidor. O NPS pergunta o quanto você recomenda a empresa a um amigo ou um familiar numa escala de 0 a 10. A recomendação tem um peso muito forte, porque você não recomenda algo de ruim às pessoas que você gosta. Então, essa pergunta é muito estratégica. Sabe? Mas, no modo geral, os clientes avaliam de 0 a 10, né? E a nota mais frequente no Brasil é a nota 10, que é a chamada dos promotores. Os promotores são chamados... clientes promotores por serem a nota 9 e 10 na escala de 0 a 10. Os neutros são as notas 7 e 8 e as notas detratoras são de 0 a 6. E o NPS é a conta dos promotores, ou seja, das notas 9 e 10, da porcentagem dos promotores, menos a porcentagem dos detratores, que dá um resultado, um número, um indicador, um KPI, um indicador de performance chamado NPS, que o resultado é de menos 100 a 100. Então... por exemplo, as empresas de telecom no Brasil hoje operam com NPS negativo. Ou seja, uma experiência muito ruim na média. Não consigo entender por quê, mas tá. Exatamente. Cara, a quantidade de ligações é impressionante. Né? Mas, entre outras coisas. Mas, no modo geral, então, essa escala do NPS, né, ela se consagrou. Então, a nota mais frequente no Brasil é a nota 10. Em segundo lugar, a nota 9. Em terceiro lugar, a nota 8. Em quarto lugar, a nota 7. Em quinto lugar, a nota 0. Caramba. Ou seja, hoje a gente avalia melhor positivamente, mais positivamente do que negativamente. Mas eu vou fazer um adendo. Dentro da gestão da experiência do consumidor, existe o chamado viés econômico-cultural. Quanto mais rica uma população, ou seja, de poder econômico e cultural também, ou seja, quanto mais rica uma população, amplitude cultural que eu normalmente falo, mais baixo ela avalia na média.
Ou seja, você vai, por exemplo, se você comparar, né, a mesma experiência do Uber Black aqui no Brasil, em São Paulo, com o Uber Black em Nova York e o Uber Black em Frankfurt, na Alemanha, a nota do Brasil é tipo 80. Nos Estados Unidos é tipo 35 e na Alemanha é 15. Você tá entendendo? Cara, eu dou 5 pra todos os Uber, velho. Eu fico assim, ó, pô, o cara tá ralando, Uber, foda. Mas esse é um outro viés, que não é do econômico-cultural. Esse é o chamado viés do contato humano. Você exatamente teve um contato com uma pessoa próxima, um contato pessoal, você viu a pessoa e você avalia ou imediatamente ou logo após essa experiência, e isso acaba enviesando seu resultado para um sentimento mais positivo, porque você não quer criar conflito. Mesmo que a experiência tenha sido fraca, né, ali intermediária, média, você vai avaliar alto. A não ser que o cara te xingue, você avalie mal. Mas, no modo geral, as experiências... ou seja, existe esse viés do contato humano. Eu não falo algo ruim na sua frente ou muito próximo, porque, enfim, você não quer criar atrito. Nós, seres humanos, não queremos criar atrito na média, né? Por isso que as pesquisas de tablets, totens, presenciais ali, normalmente tem notas infladas, as notas muito altas, né? A iFood também, eu não gosto. Só se vier muito, muito ruim, assim, porque... Mas quando você pede iFood, mano, você fica feliz demais. Aí já deve ter um outro mas é só a alegria suprema ruim, de ver a comida lá, uma tampa de pizza enorme, você nunca vai conseguir avaliar mal. Igual assim, a gente tá aqui na feira. Além dos expositores, a gente tem vários brinquedeiros, vários lojistas negociando aqui com a galera, né? Milhares de pessoas visitam a feira. A Track, ela cabe dentro dessas pequenas empresas também? É possível colocar a Track dentro delas? Cabe sim. A gente, enfim, tem um posicionamento, assim, se for uma empresa muito, muito pequena, talvez não. Porque às vezes a economia de custos ali, mas no modo geral, enfim, você tem 100 clientes por mês, 200 clientes por mês, já começa a fazer sentido, né? Ou seja, não precisa ser uma empresa gigantesca. Essa galera tem muito mais que isso, muito né? mais. Muito mais, 10 mil, 50 mil. Já faz sentido, já. Demais. Hoje faz sentido. A gente tem, sim, alguns tipos de planos, precificações para empresas também que não são muito grandes, né? Pequenas e médias. E aí você faz uma integração com o sistema fiscal deles, é aí que você consegue coletar o dado dos consumidores. Como que funciona esse processo de você conectar com a loja do seu cliente? Legal. Existe, de fato, duas oportunidades, né? Ou seja, dois modos operacionais, na verdade. Primeiro, o manual, que algumas empresas pegam ali um Excel, uma base de clientes, e fazem lá um disparo de pesquisa semanal, mensal. Não é o melhor cenário, porque a gente gosta de fazer rotinas automáticas para fazer disparos dentro da jornada do próprio cliente, do tempo do cliente. Então, as integrações tecnológicas, sim, são possíveis, e a gente faz essas integrações juntamente com CRMs, RPs, para fazer essas rotinas automatizadas de disparo de WhatsApp, SMS, e-mail. Aí você vai para pesquisas in-app dentro de aplicativos. A gente está crescendo muito nisso, né? Ou seja, de trazer ali um feedback de um cliente dentro de um aplicativo, e também dentro de bots, também dentro de e-commerce, né? Lojas, sistemas web, por aí vai. Um RP tipo Bling, por exemplo, que eu sei que o Bling é famoso pra caramba. Inclusive tem até um pessoal da Bling que vai palestrar aí na feira aqui. Você consegue integrar com o Bling, por exemplo? Nesse caso, sim, é uma integração simples. Só basta uma integração entre as APIs ali, mas é uma rotina simples. Qualquer desenvolvedor consegue fazer isso em 1 dia, 2 dias. Que massa, velho. Isso é muito bom. E como é que você garante assim o seu produto como satisfação para o seu cliente? É um mega desafio, né? Porque você tem que ser um exemplo maior. Ser um exemplo. E a gente já errou bastante, tá? Enfim, a gente erra bastante e sempre buscando evoluir, né? Ou seja, dar o exemplo de fato. Os clientes, eles falam, olha, mas vocês não são uma empresa de experiência do consumidor? Então, eu falo assim, sua régua é muito alta, mano. Não pode errar. Não, isso nos nossos eventos, nos nossos cursos, no software, na contratação do software, qualquer tipo de produto que a gente tem,
de fato tem que ser muito bem pensado. E tinha um desafio mais difícil ainda pelo fato de a gente ser uma empresa durante 10 anos bootstrapper. A gente nunca teve fontes externas de investimento, até então a gente vai anunciar em breve. Sério? Uma Series A, exatamente. Mas no modo geral, a gente tinha esse desafio, né, de crescer na dor ali e ao mesmo tempo entregar uma experiência super diferenciada. Hoje, né, a gente já tem uma estrutura bem mais, bem mais avançada. Já está maduro, né? Já validou os processos. Está maduro, com equipes mais sêniores, né, equipes que já vieram do mercado, que sabem criar processos. E assim, a gente nunca para de estudar, né, ou seja, de aplicar, estudar, entender. A gente, quando erra, a gente quer resolver o erro no menor tempo possível, né? Mas não é fácil, não, né? Uma empresa aqui brasileira, que começou do zero e que hoje, né, tem milhares de profissionais utilizando, né? A gente sempre tem desafios de crescimento e ao mesmo tempo de manutenção da eficiência e qualidade. Você acha que em quanto tempo você já consegue entregar insights concretos assim, para a empresa, que ela consegue realmente analisar aquilo lá e mudar a rotina dela? É rápido, demora? É simplesmente você ter o nome, e-mail e telefone do cliente, ou então, por exemplo, acesso ao código do aplicativo, se for uma pesquisa dentro de in-app, né? Mas você tendo o nome, e-mail e telefone do cliente, a gente faz um disparo aqui agora, em 30 minutos você já vai ter algumas respostas. Ou seja, caraca. Isso assim, hoje, né, a escalabilidade da comunicação, por exemplo, o WhatsApp, você aperta um botão, você dispara para 1 milhão de pessoas. Dessas 1 milhão de pessoas, todas que irão responder as pesquisas, elas respondem nas primeiras 24 horas. 98% das respostas de um disparo de uma pesquisa vem nas primeiras 24 horas. Então, em 24 horas, você já tem sua conclusão sobre como está a experiência do seu consumidor dentro da sua empresa, na visão dos seus próprios clientes, como uma massa de dados super relevante para a tomada de decisão. É bem rápido, é bem simples e assim, você gera um diagnóstico ali que pode ser um momento de alegria ou um momento de sofrimento. Cara, e aí quando tem um diagnóstico ruim, assim, vocês têm o trabalho de sentar com a empresa e prestar uma consultoria para mudar aquele cenário? Ou não, só entrega o diagnóstico e aí o cliente que procura a melhor forma de resolver? São 3 tipos de atuação, tá? O primeiro é trazer cada vez mais algoritmos relacionados à ciência de dados para interpretação dos dados de forma automatizada. Por exemplo, processamento de linguagem natural, que a gente fala, né? Natural Language Processing, NLP. Esse é um tipo de investimento que a gente tem feito cada vez mais para que o próprio algoritmo interprete os dados e gere conclusões inteligentes sobre uma massa de dados muito grande. Beleza, esse é o primeiro ponto, investimento nesses temas. O segundo ponto, a gente tem embarcado, né, no serviço como um todo, duas equipes super importantes. A equipe de suporte ao cliente, que é um suporte mais reativo, perdi meu usuário e senha, aquela coisa mais simples. Tem um suporte nível 3, que é um suporte mais tecnológico, mas tem uma área de sucesso do cliente, que é exatamente, olha, eu estou usando bem a pesquisa, eu estou aplicando as melhores práticas, os resultados, quais são? O que está acontecendo? A gente não, nesse momento, a gente não interpreta os dados para o cliente, não. A gente, ou o cliente faz uma leitura, ele pode até classificar, ou a gente utiliza esses recursos mais automatizados. E a gente tem um módulo consultivo, que a gente está em beta ainda, a gente rodou com 2 grandes empresas no Brasil, uma consultoria de fato, que aí é um braço mais de serviço lá da Track, ao invés de ser de tecnologia somente, né, um serviço. E a gente vai fazer agora, durante esse ano já, o lançamento desse produto, que é de fato uma equipe de consultores, para quem não sabe nada mesmo, ou então para quem sabe e precisa dar um passo acima, entender de fato o que está acontecendo, toda a aplicação, né, daquela metodologia que eu disse de maturidade, para entender quais são os itens que a gente precisa evoluir, para melhorar a gestão da experiência do consumidor, para melhorar a interpretação dos dados, para fazer com que o CEO esteja engajado com a empresa, para fazer com que a gente saiba calcular um retorno de investimento da experiência do cliente, por aí vai, né? Ou seja, são um pilar muito mais profundo. Você sabe que você vai mudar as empresas todo o Brasil. Não, e eu falo para
eu falo para muita gente aqui que participa aqui com a gente. A gente tem uma empresa de brinquedos e games também na nossa cidade, né? E a gente sempre vendeu online. A história da nossa loja é online há 12 anos. Legal. E isso preparou muito a gente, porque hoje a gente sabe, igual a gente falou aqui de Amazon, né? Esses marketplaces eles exigem cada vez mais dos sellers que estão lá dentro um atendimento, né? Tem uma régua ali, você não pode atrasar em 1% de suas vendas, você não pode ter 0,5% de reclamação. E isso fez, a gente passou isso para nossa loja física. E a gente tem esse histórico de prestar um bom atendimento ao cliente. Só que eu vi também, nessa pandemia, que muita loja que não vendia online precisou vender. E falou, ó, eu vou vender. E entrou. Só que o cara não estava acostumado com essa cobrança dos marketplaces, né? E eu vi muita loja que entrou e naufragou, cara. Porque não sabia a regra do jogo e nunca teve aquela prática no chão de loja dele. A Track hoje, ela lado a lado com essas empresas, com certeza se estivesse num período desse, uma empresa dessa não teria naufragado no marketplace. Pois é, eu acho que faz sentido sim. Porque assim, a gente está falando de evolução dos métodos de gestão mesmo, né? Ou seja, de ter cada vez mais eficiência operacional, de acompanhar indicadores, de ser uma empresa data-driven, né? Guiado por dados, de ter um modelo de preocupação, né? O engajamento do time focado com a experiência do consumidor, porque se um cliente fica indignado, ele não vai voltar a comprar, né? Ou seja, ter esse tipo de comportamento, de visão é super importante. Eu estou fazendo agora, esses dias, uma imersão, né? Na verdade, um programa de empreendedores digitais da Alibaba da China. E vários amigos meus empresários aqui de tecnologia no Brasil estão fazendo também. E assim, cara, estou impressionado com o ecossistema e com o nível de profissionalismo e gestão dos caras, né, na China. Assim, com os volumes que eles possuem, que são assim, volumes estratosféricos, não chega nem perto, né? Assim, na verdade é muito superior, né? Por exemplo, a um iFood, que é um dos maiores do Brasil. Enfim, é algo assim espantador. Você acha que vai subir mais ainda a régua no Brasil quando chegar? Assim, os caras olham para milímetros, né? Ou seja, assim, falando de dados, falando de eficiência, para fazer, por exemplo, durante, né, o grande evento deles anual, que é o Dia dos Solteiros, né? Não sei se já ouviu falar. Já. Cara, 600... Não sabe, hein? Legal esse dia aí, pô. Teve, eu acho que o ano passado teve esse dia. Não um dia super... eu sou casado, é um dia super importante, vende pra caramba, vende muito. 600 mil pedidos por segundo durante o evento deles. Cara, é maior que a Black Friday, eu acho. Assim, maior, né? É o maior evento comercial do mundo. É uma coisa assim bizarra, imagina você fazer isso. Então, ou seja, imagina você fazer essa distribuição toda. A eficiência operacional é muito grande. É claro que esse cara é o maior do mundo hoje, né? Hoje ele é o maior do mundo. Mas quando a gente vai olhar para as pequenas empresas, é possível, inclusive, usar exemplos de grandes empresas dentro das pequenas empresas. Eu vou trazer um exemplo, até que um amigo meu sempre fala, o Manuel. Ele fala assim, olha, eu estava lá na flagship da Tiffany em Dubai, que é a loja das lojas da Tiffany lá em Dubai, a Tiffany, né, de ouro, né, de joias, né? E para a loja da Tiffany abrir todos os dias, é um checklist de mais de 70 itens, se eu não me engano, que a gerente tem que avaliar para ver se o padrão está de acordo com o desejado, né? Então, por exemplo, é horário de abertura, a iluminação da loja, pode cheiro, ter o cheiro, o cachecol do manobrista lá na frente, cara, o tom de maquiagem das vendedoras,
O banheiro, o cheiro do banheiro, a temperatura. Eles criaram um estudo sobre a temperatura, né, não sei quanto, 23,4 graus, um negócio assim. E assim, o nível de precisão, né, é muito alto sobre esse checklist operacional. Qual que é a conclusão de ter um checklist operacional eficiente? É você ter entrega de qualidade para o cliente que vai lá, né? Está impecável. Todo dia da Tiffany lá é o dia da inauguração. É como se fosse a inauguração. Você, como empreendedor, né, você tem que pensar assim, olha, todo dia que eu abro minha loja tem que ser o dia da inauguração. O dia da inauguração você não fez aquela... preparou cada milímetro, ou seja, não tinha uma pintura fora do lugar, uma lâmpada, tudo certinho. Todo dia tem que ser o dia da inauguração. E esse checklist operacional, né, para quem está na liderança ali daquele empreendimento, ele ajuda você a ter qualidade, né? Ó, se tiver uma lâmpada queimada, se tiver um uniforme sujo, se tiver uma pintura descascando, por exemplo, ou seja, de infraestrutura, isso aí volta para a Disney, né? Isso ajuda você a entender de fato sobre eficiência operacional e por quê? Os clientes estão atentos aos detalhes. Qualquer detalhe ali faz a diferença, tá? Os clientes estão atentos aos detalhes. O banheiro sujo, por exemplo, é um mega de um problema, né? Ou seja, o banheiro fala muito sobre a empresa. Então, no modo geral, ou seja, você tem que buscar ter atenção aos detalhes para garantir que haja eficiência operacional e também evitar aborrecimentos diários das equipes que trabalham com você e também dos seus clientes. O banheiro sujo todo dia é um aborrecimento diário. O maior vendedor lá que você tem, de repente ele tem um computador super lento que não funciona. Mas o cara vende pra caramba, sangue no olho, mas é um aborrecimento diário, que isso vai, ao longo do tempo, minando aquele tesão que ele está tendo. Isso vai gerando esse aborrecimento diário. E qual que é a conclusão? O cara perde a vontade e a consequência é o cliente. O cliente acaba perdendo um bom profissional, a empresa também. E também o cliente ele acaba sendo atendido de forma lenta, etc. Nesse caso, né? Então, evitar aborrecimentos diários é muito bom. Cara, as empresas, eu falo assim, as empresas hoje, porque você tem que entregar um produto para as empresas que é como se fosse uma cultura de bom atendimento. E muitas empresas vêm de uma outra visão, em que ela tinha que só entregar um produto para o seu comprador, para o seu cliente, que na verdade ela trata só como um comprador, né? Como que você faz para ensinar essa empresa que ela precisa ter uma cultura assim e para isso é importante ter um trabalho como o seu? Legal, isso é muito importante. Esse é o trabalho que a gente chama de evangelização. Não tem nada a ver com o evangelho não, mas esse é um termo que a Microsoft, se eu não me engano, criou, né? Microsoft Evangelist, que é exatamente o cara que vai evangelizar por que aquilo é bom, por que usar o produto é bom, por que fazer isso é bom, né? Então, existem várias maneiras, né, que a gente faz para aumentar, né, a disseminação cultural e, de uma certa maneira, entregar ali cada vez mais um modelo de gestão customer-centric dentro das empresas. Então, o que acontece? A gente faz várias iniciativas de benchmarking, ou seja, de levar empresas para visitar outras empresas que são referências. O faturamento aumentou, a taxa de renovação de contrato aumentou por causa disso, né? A gente faz o maior evento de experiência consumidor da América Latina, que é o Customer Experience Summit, ou seja, de trazer os melhores palestrantes, os caras estão conectados, os maiores estudiosos sobre o tema para falar sobre isso. A gente faz muitos eventos online, a gente escreve muitos artigos, a gente faz cases de sucesso na internet. Além disso, a gente tem a Universidade Track, né? A gente faz cursos de CX, cursos de indicadores de clientes. No ano passado foram 10 mil alunos na universidade durante 12 meses. O nosso evento, né, esse ano, convido vocês, dia 16 e 17 de novembro, aqui em São Paulo, Memorial da América Latina. 2.000 pessoas envolvidas, é um mega de um evento também, falando sobre o tema experiência consumidor. Então, a gente tem a equipe, né, que instrui os clientes em relação às melhores práticas, né, o know-how.
Então tem várias iniciativas, né? Eu faço muitas apresentações também, palestras vou, né, visitar as melhores do mundo e trago para cá, né? Ou seja, as melhores práticas, o que estão fazendo mais moderno, etc. Né? Então é um processo de compartilhamento, evangelização ali de conteúdo que vai mostrando, né, o resultado positivo para as empresas no modelo customer centric. Me conta só mais uma coisa aqui. Você consegue mensurar uma empresa que nunca teve esse trabalho da jornada do cliente, nunca se importou, e aí ela era uma empresa fria e ela começa a se importar. O quanto isso muda? Igual você falou, você tem uma régua lá, né? A maioria das empresas estão no 3. Quando essa empresa sai do 3 e vai para a régua 6, que é o máximo que vocês medem lá, o quanto muda o faturamento dessa empresa? Você tem uma noção disso aí? Legal. Cada empresa tem a sua própria jornada, o seu modelo. O modelo de retorno de investimento ele tem que ser construído negócio por negócio. É muito complexo você fazer um benchmarking de retorno de investimento, a não ser que você tenha, enfim, uma empresa muito próxima, talvez um banco digital com um banco digital. Pode fazer sentido, tá? Então eu vou pegar alguns exemplos, tá? De retorno de investimento. Vamos lá. Um grande banco brasileiro, dos bancos tradicionais, né? Ele recebia 10 mil ligações por mês de clientes frustrados, clientes com problemas, dizendo que sobre essas 10 mil sobre um tema específico, que era, olha, eu gostaria de pagar a minha fatura do meu cartão de crédito e ter o limite compensado instantaneamente, que é o que os bancos digitais fazem, né? E quanto custa uma ligação para esse banco? R$10. Então, 10 mil vezes 10, 100 mil reais por mês de prejuízo por não ter um recurso tecnológico que afeta a experiência do consumidor, inclusive com a percepção de competidores, né? Nesse sentido, o que foi feito, né? Eles desenvolveram esse recurso para que haja o pagamento e liberação imediata. E a partir disso, eles começaram a economizar 100 mil reais por mês, porque as pessoas agora não ligavam. Ou seja, 10 mil pessoas não ligavam mais todos os meses. Isso é retorno de investimento. Opa. Esse é um case de retorno de investimento, né? Mas existem várias maneiras, né? Porque assim, é o seguinte, a experiência do consumidor, ela tem um guarda-chuva muito grande. Brand experience, a experiência com a marca, isso tem valor agregado, né? Isso traz retorno de investimento. Product experience, a experiência com o produto. Aí você tem o sucesso do cliente, você tem a parte de métricas, você tem a jornada do cliente, vários pilares dentro do guarda-chuva da experiência do consumidor. Então, no modo geral, você tem que criar um modelo próprio de retorno de investimento. Mas o fato é que você pegar as principais dores dos clientes e evoluindo, você vai ou economizar custos, né? Ou seja, de reduzir despesas, ou você vai conseguir aumentar o seu poder de boca a boca para trazer mais clientes, né? Você lembra do Nubank lá no início? Durante muitos anos eles ficaram sem fazer propaganda. Ou seja, o custo de aquisição de clientes era muito baixo. CAC, o custo de aquisição de clientes, Customer Acquisition Cost, era muito baixo. Por quê? Né? O produto era muito sexy e atrativo, com uma usabilidade super legal, e o atendimento era super cool, super humanizado, né? Então, ou seja, isso é uma lógica de retorno de investimento. Uma estrutura que reduz o CAC, uma estrutura que aumenta o lifetime value, ou seja, o tempo que o cliente se permanece durante a base. Uma estrutura que reduz custos operacionais, igual nesse caso desse banco que eu citei. E por aí vai. Ou seja, tem várias maneiras de calcular o retorno. No fundo, se você vai criando estratégias e plano de ação anualmente para as principais dores dos clientes, você vai ganhar dinheiro ou deixar de gastar. Sensacional. Bertinho. Estou me sentindo muito satisfeito. Minha experiência foi muito boa, minha experiência. E legal que olha o tanto que isso é amplo. Estrelinhas. Eu falei que a gente conversou semana passada com um outro profissional de CSGs, né? E a gente trocou um papo totalmente diferente, né, cara? Foi muito. Não, e muito se a bacana. gente fizer com os dois, ainda a gente vai ter assunto para 3 horas e não fala sobre tudo, porque é muito amplo realmente. É uma coisa gigantesca. E eu acho que eu cheguei a falar Você isso deu com uma ideia Lucas. boa agora, hein? Topa, Thomas?
Claro, tamo junto. Bora para Guari depois, fazer nós 4, pôr o Lucão na mesa? Vamos, o Lucão é brother, amigo nosso, tamo junto, só chamar. Vai Fechou. Tem a turminha lá de Araguari, um abraço para todos os meus amigos de lá também. Nossa, outra ideia fantástica, vamos reunir todo mundo. A gente leva o Gustavo, leva o Manel, faz todo mundo lá. Faz um churrascão maluco lá, velho, você vai ter uma super experiência. Você vai pôr só like lá no negócio, vai ser massa. Só um rostinho cheio de estrelinha lá. Quero te agradecer demais, mais uma vez. Foi sensacional o papo aí. Se você quiser deixar mais algum recado aí, o espaço é seu. Não, ótimo. Eu que agradeço vocês pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, né? A Abrim também aí, todo mundo. Vou palestrar logo mais aí, vai ser bem legal. Na palestra Heróis da Experiência do Cliente, eu trago vários exemplos super legais. Que horas vai ser a palestra? 17 horas. Ah, tá legal. E, enfim, assim, eu sempre falo, né, que é muito prazeroso, gostoso trabalhar com o tema Experiência do Consumidor. No final a gente está fazendo, né, as pessoas felizes, né? A gente está aumentando a qualidade de vida das pessoas, né, para que as pessoas tenham menos dor de cabeça, menos problemas com as empresas nas relações de consumo. E que a gente, enfim, consiga atender, né, os anseios, os sonhos das pessoas através de experiências saudáveis, né, experiências que são positivas e não negativas, né. Isso é muito legal, enfim, é super louvável, né. Hoje é um dia muito especial. Para finalizar, é o dia do consumidor, é um dia a data 15 de março de todos os anos é uma data estabelecida globalmente para o Dia do Consumidor. Essa data nasceu nos Estados Unidos em 1962. O presidente John F. Kennedy, né, ele falou sobre o quanto nós todos éramos consumidores e o quanto a experiência do consumidor, né, na verdade, na época, né, os direitos do consumidor precisavam ser respeitados, porque tinham muitos problemas, né, de enganação, das empresas enganando os clientes, das empresas colocando informações falsas, enfim, no modo geral, naquela época isso era muito mais grave, né? Então, em 1962 foi criado o Dia do Consumidor, né? E depois, muitos anos, a gente tem uma data relativamente próxima, que é no dia 10 de março, que passou agora, que foi em 1990, no dia 10 de março, foi criado o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro. Ou seja, o Dia do Consumidor está nessa, né, a Semana do Consumidor, né, na verdade, né, está nessa esfera, né, ou seja, de cada vez mais valorizar os clientes, trazer essa consciência para que as pessoas tenham melhores experiências de consumo e que no final todo mundo saia feliz com relações justas, saudáveis e de crescimento, baseado numa cultura centrada no cliente. Deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui antes de acabar. Dega mesmo, mano. Uma coisa legal. Hoje no Brasil a gente precisa muito do CDC, né? Muitas empresas usam e muitos consumidores também usam. E eu já ouvi falar que lá fora, em outros países, não tem o CDC. Mas também não precisa, que as empresas já têm essa característica, essa cultura de trazer uma boa jornada para o cliente. Você acha que isso é um processo de maturidade da empresa? Você acha que vai chegar num ponto que aqui no Brasil não vai precisar mais de CDC, que as empresas já vão entender isso naturalmente e o consumidor vai ficar mais tranquilo em algum momento? Eu acredito, sim. O último dado que eu tenho são mais ou menos 7 milhões de processos relacionados a consumo no Brasil. Eu acredito que esse número tende a cair cada vez mais. Por quê? Existe esse avanço na maturidade da gestão da experiência do consumidor e a lei é uma obrigação mínima. É uma obrigação mínima, né? Meu background é jurídico e assim, eu pude aprender que a lei assim, é o básico. A gente tem que cumprir a lei com base. Só que assim, cumprir a lei hoje numa empresa que quer ser referência em gestão da experiência do cliente é o mínimo do mínimo do mínimo. Assim, ela tem que fazer muito mais do que aquilo, né? Ou seja, ela tem que criar processos para que jamais, né, o cliente pense em acionar uma legislação em virtude de algum problema. Então, assim, de fato, eu acredito que o nosso sonho, né, que o CDC se torne uma lei em desuso, porque as empresas terão um nível tão alto de qualidade e enfim, entregar uma experiência tão positiva, pensando de fato nas pessoas ali, para que ninguém tenha mais problemas com relação de consumo. Se você pegar, por exemplo, hoje nos seguros de saúde, só mais um exemplo para finalizar. Se você pegar no seguro de saúde, hoje várias seguradoras, elas concedem procedimentos não contratados durante o plano
sabendo que uma judicialização poderia ser muito mais catastrófica financeiramente do que eu simplesmente autorizar um procedimento médico que não estava previsto no seu plano de saúde. Ou seja, isso tem a ver com o que você estava dizendo agora. Na sexta-feira, foi na sexta, né? Foi sexta-feira, a gente estava com o presidente da Unimed, lá da nossa cidade, no podcast, e foi exatamente isso que você falou. Lá hoje, dentro da Unimed Araguari, ele tem 4 advogados que ficam por conta de fazer essas negociações para que o cliente não acione a justiça e tudo se resolva antes disso daí. Eles não querem transtorno judicial mais. Pois é, fantástico. E hoje, assim, a justiça brasileira ainda é também terrível, né? Assim, catastrófica no âmbito de morosidade. Cada vez melhor, assim, não vou desmerecer 100%, né? Inclusive... É pela sobrecarga que eles têm mesmo, que como quase tudo no Brasil público, assim, tem uma falência, uma dificuldade. Exato. E tem os juizados especiais de relações de consumo, né? Tem cada vez outros mecanismos, né? O próprio site consumidor.gov do Ministério da Justiça, que é como se fosse o Reclame Aqui do governo. As agências reguladoras melhoraram também bastante, mas no modo geral, o melhor cenário seria que a lei seria o mínimo, uma obrigação básica e que as empresas pensassem muito além dela. Com certeza. Show de bola. Gente, vocês estão aí, se inscrevam no canal. Curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo para chegar no maior número de pessoas. Eu quero agora, de verdade, Cabeleira, agradecer a Brim de coração pelo presente, mano. Valeu demais, mano. Que agradeço. Que isso, cara. Pretendo voltar, hein? Show de bola, sensacional. Vambora, muito e doido. Depois os melhores momentos também da conversa, pode ir lá no canal de cortes do podcast Três Irmãos. Já tem vários cortes lá das conversas vão ficar anteriores. As dicas, se você não conseguiu acompanhar tudo, pelo menos os melhores momentos, os mais importantes, tem os cortes, você vai lá rapidinho, consegue ver e depois você acompanha tudo. É isso aí. Boa. Valeu, até agora mesmo. Estamos voltando aí. Show. Valeu. Um abraço, tchau.